Olá, boa tarde, boa noite. Bom, eu sou farmacêutica, sou formada desde 2008, me formei na Universidade Bandeirantes de São Paulo, a antiga Uniban, que hoje é a Universidade Anhanguera, né? É, me, eu decidi pela profissão porque já antes de fazer a faculdade eu já trabalhava na área da saúde. Eu era técnica de enfermagem e não tinha vontade de fazer o curso superior de enfermagem, né? Então pensava em fazer farmácia, até porque eu gostava muito da parte laboratorial, porque eu trabalho em banco de sangue, e eu gostava muito da parte laboratorial, então eu tinha uma vontade de fazer a faculdade de farmácia para ir para análises clínicas ou continuar na parte de laboratório de doador e de paciente de banco de sangue. A farmácia, ela foi eu pensei em fazer a farmácia ao invés de pensar em fazer biomedicina, porque ela me dá mais campo de trabalho. Então, caso eu não conseguisse uma função, né, um cargo onde eu almejava, eu tinha condições de ir para drogaria, manipulação, indústria, todas as vertentes que a gente sabe que o farmacêutico pode atuar. Então, eu acabei continuando em banco de sangue, já fazia 10 anos que eu trabalhava em banco de sangue, acabei continuando, só mudei o meu cargo, né? Fui para ficar mesmo no segmento de laboratório. Então, hoje eu faço análise, seria uma vertente da análise clínica, né? Eu faço análise de amostras de doadores de sangue e de paciente e a compatibilização do sangue do doador com o paciente e pesquisas avançadas em sangue de pacientes e também de doadores que apresentam alguns problemas ou casos raros e tal. Então a gente faz essa análise mais avançada. Eu fiz uma especialização em hemoterapia e hematologia, que é para poder ter mais conhecimento nessa área hematológica, hemoterápica, né, que eu já estava atuando. E então fiz uma pós-graduação no Senac de 2 anos na área de hematologia e hemoterapia, o que ajudou bastante, né? Foi bem engrandecedor para mim. Acabei revendo muita coisa que eu já tinha esquecido mesmo trabalhando em banco de sangue, mas por estar muito dentro de um setor só, então acabei revendo outras coisas e dei continuidade ao que eu ainda tinha dúvida e tal, esclareci muita coisa, foquei bastante, foi bem importante essa especialização. Hoje em dia eu trabalho no horário de 12 por 36, noturno, né? Eu tenho uma preferência pelo horário da noite, eu gosto mais de trabalhar e gosto desse horário 12 por 36. Acho que é um horário que dá para acumular outras atividades e tudo sem ficar tão cansativo. Às vezes as pessoas até conseguem ter mais de um emprego, né? Trabalham de dia em um, de noite no outro. Eu acho que é um horário bem vantajoso, né? Acho importante, assim, a instituição onde eu trabalho é o Hospital Sírio-Libanês, no banco de sangue do Hospital Sírio-Libanês. Já tô lá há 12 anos e antes de lá já havia trabalhado, trabalho nessa área desde 1999, então 23 anos mais ou menos, né? Mas no Sírio são 12 anos, é um laboratório de grande excelência, muito acreditado, né? Então é um grande aprendizado trabalhar lá, a gente está sempre a par das novidades e tudo mais, né? Tem uma questão aqui, quando as pessoas chegam ao meu trabalho, se elas procuram pelo farmacêutico, não tanto, porque a gente acaba tendo mais contato por telefone. Quem interage mais com o paciente ali onde eu trabalho, especificamente onde eu trabalho, quem interage mais com o paciente é a enfermagem. O
farmacêutico acaba ficando nos bastidores, no meu caso, né? Então, se o médico ou o acompanhante ou a própria enfermagem que está lidando com o paciente tem uma dúvida, eles ligam e aí encaminham a ligação para nós e a gente explica mais ou menos o porquê que está demorando aquela transfusão, ou porquê que não dá para ser naquele dia, ou a falta de estoque às vezes, né? Então, a gente que tem essa função de orientar e de esclarecer o problema laboratorial, geralmente, com o médico, com a enfermagem ou até com o acompanhante do paciente, se for necessário. E até de orientar doadores, como que eles fazem para fazer a doação de sangue, o que precisa, o que não precisa, também é a nossa função, né? O profissional farmacêutico nesse setor, ele é assim, é uma minoria, porque a gente tem muitos colegas biomédicos e biólogos também, né? O biomédico, ele tem uma habilitação mais específica para essa área de análise clínica, de laboratório, né? O farmacêutico na faculdade, pelo menos quando eu estudei, quando eu fiz o curso de farmácia, ele tinha um pouco menos, né? Assim, a parte de patologia clínica e hemoterapia era coisa de um semestre, um ano, tal. O resto era mais focado mesmo na questão da drogaria, da medicação e tudo, né? Então, assim, é bom, né? Assim, a gente acaba tendo alguns diferenciais dos biomédicos, né? Principalmente a parte a parte de cálculos, né? A gente acaba sendo um pouco mais procurado para resolver essas questões, né? De cálculos, tem algumas coisas que são bem necessárias. E o biomédico, ele tem a parte da análise mais apurada, né? Mais assim, lapidada, na verdade. E o farmacêutico talvez tenha que procurar uma especialização para estar no nível do biomédico nesse setor, nessa área. Mas também não é tanta diferença, não. Eu trabalho como farmacêutica nisso sem nenhum problema. Tenho vários colegas que também são farmacêuticos e trabalham com isso sem problema, então não é uma grande diferença, não. Se eu uso o conteúdo que eu aprendi na faculdade para o meu dia a dia, algumas coisas sim, né? Grande parte da faculdade eu acabei até, né, assim, hoje em dia não utilizo, acabei esquecendo, mas porque não trabalho com o que é mais convencional para o farmacêutico, que é a drogaria, a manipulação ou a indústria, né? Acabo ficando na parte de laboratório, então foco mais no que eu aprendi na faculdade, mas o que eu aprendi na faculdade sim foi muito importante, muito esclarecedor, fez uma grande diferença na minha vida, com toda certeza. As disciplinas que me ajudaram, as disciplinas da faculdade que me ajudaram a estar hoje nesse setor foi, né, análise clínica, que a gente teve, patologia clínica, análise clínica, hemoterapia e biologia, que é extremamente importante para a gente, porque a gente está lidando com a questão celular, né? Então é muito importante a gente ter essa boa noção de biologia, tá bem antenada mesmo na biologia, porque senão a gente fica um pouco perdido, né? É bem necessário. A parte química ajuda muito também na parte dos cálculos, né? Que são bem necessários, mas já não tenho tanto esse foco quanto o farmacêutico que lida com a medicação, mas também é importante, óbvio, né? A dica e o conselho que eu dou para quem está ingressando no curso de farmácia, bioquímica, é assim, estudar muito, né? Porque se você se perder no início, quando você chegar no terceiro semestre, tá bem complicado, né? Tá pedindo, implorando para não ter um ADP, um exame, porque o início é a base, é muitíssimo importante, né? Principalmente para as pessoas que às vezes ficaram um tempo afastadas dos estudos e estão voltando agora no curso superior. A gente tem que relembrar muita coisa de cálculo, a gente tem que relembrar muita coisa da tabela periódica, muita coisa da química, que às vezes nem teve uma base tão boa no colégio, né? No colegial, no segundo grau, e agora tem que correr atrás. Né, na época que eu fiz, já fazia um tempo que eu estava afastada da escola, né, tinha feito o ensino médio, já tinha acabado há um tempo, eu precisei ir atrás de literatura, de livros, de material,
do ensino médio para ter ali aquela primeira noção que eu não lembrava mais, que era o início, né, da química orgânica, inorgânica, dos cálculos estequiométricos, da cadeia de carbono, isso eu não lembrava não. Então eu precisei correr atrás disso, e os livros do segundo grau, eles fizeram bastante diferença para mim. Eles foram de grande ajuda. Então a dica é essa, estuda bastante no primeiro semestre, que depois o resto consegue ir mais tranquilo. Se não for tão estudioso no primeiro semestre e no segundo semestre, ali para frente fica mais difícil, tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder algumas questões. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato comigo sem problema nenhum. Vou ter muito prazer em ajudar e esclarecer até onde eu puder esclarecer, tá bom? Muito obrigada e até mais. Boa sorte aí, pessoal.